Ok, na aula passada nós estudamos soluções da equação de Poisson utilizando o método das imagens, né? E ele é muito útil quando você tem cargas na região de interesse, né? A região de interesse, lembrando, é o volume do espaço onde você está interessado em conhecer o valor do potencial, consequentemente do campo. Então, é lógico que existem outros métodos, né, de se resolver, né, de encontrar o potencial quando você tem carga no volume de interesse, mas é esses vocês só irão ver na pós-graduação, acredito, porque envolve as funções de Green. Então, são outro método, né, que é a solução da equação de Poisson utilizando a função de Green do sistema, que tem uma certa relação também com o método das imagens, mas isso aí só vai ficar lá na frente. Então, na aula de hoje, o que a gente vai estudar são sistemas onde não há cargas na região de interesse, tá? Só existem então condutores com potenciais especificados nesses condutores e você quer encontrar o potencial no volume de interesse, mas não tem cargas. Então, nós vimos que quando não há cargas na região de interesse, o potencial satisfaz a equação de Laplace, que é o Laplaciano do potencial é zero em todos os pontos da região de interesse, tá? Do volume de interesse. Então, essa equação é conhecida como equação de Laplace. E nessa aula a gente vai estar interessado em sistemas onde, dada a geometria, é mais fácil você especificar o potencial, né, que depende de uma posição R, vetor, mas é mais fácil especificar em termos de coordenadas cartesianas, x, y, z. Ou seja, a nossa geometria, né, a geometria dos condutores que vão estar envolvidos no problema, vão ser basicamente planos retos, mas que podem ter alguns ângulos, podem estar formando um paralelepípedo, um cubo, mas serão planos retos, de modo que é mais simples você se especificar falando as componentes x, y, z da posição, né? E na próxima aula a gente vai estudar, que vai ser o último assunto da antes de AP1, sistemas onde a geometria ela fica mais simples de você descrever, especificando em coordenadas esféricas, o r, θ e o φ, né? Na verdade, a gente nem vai considerar o φ, a gente vai estar com o que a gente chama de simetria azimutal, então vai ser um pouquinho mais simples. Mas aqui a gente vai estar interessado na descrição do problema em termos de coordenadas cartesianas. Então, no geral, essa equação, que é a equação de Laplace, em coordenadas cartesianas, ela é escrita, né, como vocês sabem, como uma soma aqui de três derivadas de segunda ordem, uma para cada direção cartesiana, igual a zero. Então, essa equação aqui é uma equação diferencial parcial, linear e homogênea, né? Lembra que a equação de Poisson era não homogênea porque tinha aqui do lado direito da equação um termo que não dependia de V, né, do potencial. A equação de Laplace ela é mais simples nesse sentido. E já adiantando, vocês sabem que o Laplaciano ele tem formas diferentes dependendo do sistema de coordenadas que você está, né? Então, quando a gente for estudar a solução da equação do Laplace em coordenadas esféricas, não vai ter essa cara aqui, né? Como não vai ser, por exemplo, a derivada do potencial com R mais a derivada do potencial V com φ e a derivada com θ, né? Ele tem um Laplaciano que tem uma cara completamente diferente. Então, a maneira mais simples de mostrar para vocês como se resolve a equação de Laplace é aplicando em casos assim particulares. E aí vocês vão ver a maneira que a gente vai resolver, tá? E vai ficar óbvio depois dessa maneira como é que você vai resolver qualquer outro caso no final das contas. Inclusive esse método que a gente vai usar, que chama separação de variáveis, vai ser um método que a gente vai utilizar também para resolver em coordenadas esféricas. Tá? Então vamos começar com um problema muito simples. Já vou introduzir a título de exemplo para a gente ver como é que a gente pode simplificar esse problema. Vamos supor que você tem uma placa condutora, um condutor perfeito,
Eu vou colocar assim, a gente está vendo ela de lado. Então, a placa é infinita. A gente está vendo ela aqui de lado. E vamos supor que você tem uma outra placa condutora aqui, ó, também reta, tá? Paralela a essa outra placa. Então, tenho duas placas infinitas e elas estão a uma certa distância, que eu vou chamar assim. Vamos supor que aqui esteja a origem do sistema de coordenadas e esse eixo aqui seja o eixo X. Então, a posição dessa primeira placa, eu vou dizer que ela está em x igual a zero, e a posição dessa segunda placa, eu digo que ela está em x igual a d, tá? Onde d é um número positivo. Então, a distância entre as placas é d. Tá? Então, se eu tiver só duas placas, neutras, sem nada, não tem nada acontecendo no meu sistema. Então, vamos supor, tá, que essas placas elas estejam sob uma diferença de potencial. Tá? A gente vai depois colocar algumas quantidades específicas. Vamos supor que existe aqui uma diferença de potencial entre as placas. Tá? Então, pela geometria do problema, vocês estão vendo que o potencial ele só consegue variar na direção x se você parar, por exemplo, numa posição aqui qualquer, um x d sobre 2, aqui na metade. Para nessa posição aqui, para um determinado y, se aqui for y. Então ele não pode variar o potencial, ele não pode variar nem com z nessa direção e nem com y, porque as placas são infinitas e eu estou assumindo que o potencial em cada uma das placas é constante. De fato é, porque é um condutor perfeito. Então se você parar para pensar um pouquinho nesse problema, fica claro ó, que o potencial, que em geral vai depender de x, y, z, ele agora só é função da variável x. Então o potencial ele só pode variar nessa direção. Consequentemente, o campo elétrico também só vai poder variar nessa direção. Né? E esse sistema, na verdade, a gente já estudou. Né? Quando a gente estudou o capacitor de placas paralelas é exatamente isso. Então você pode visualizar esse sistema como sendo um capacitor de placas paralelas. Então, na aula passada, a gente viu que é uma quantidade importante para você puxar do teu sistema assim, inicialmente é o que? O volume de interesse, né? A região do espaço onde você quer conhecer o valor da tua função, no caso, o potencial. Então, aqui fica claro, né, que o volume de interesse são todos esses pontos entre as duas placas. Ou seja, a componente z vai de menos infinito a mais infinito, a componente y vai de menos infinito a mais infinito, e a componente x, no caso, a componente não, a variável independente x vai de 0 a d. Então, a variável x ela é a única que está fechada, né? Ela está de 0 a d justamente por causa da geometria do problema. Então, esse é o meu volume de interesse, é essa região infinita que existe entre as duas placas. Então, como o potencial agora só depende de uma variável independente, a equação de Laplace simplifica de uma maneira assim extraordinária. E de fato ela simplifica tanto que ela nem se torna mais uma equação diferencial parcial. Ela se torna uma equação diferencial ordinária. Porque, ó, como v não depende de y nem de z, esse termo é zero, esse termo é zero. Então a gente fica somente com a derivada segunda de x igual a zero. Então veja que eu não usei mais o símbolo da derivada parcial, porque v agora só depende de uma variável. Então, olha só, essa é a equação de Laplace para um sistema onde o potencial só varia em uma dimensão, nesse caso a dimensão x. Então, essa equação diferencial ela é trivial de se resolver. Né? Qual é a solução? Qual é a função mais geral que você consegue imaginar, que depende de uma variável e que se você derivar ela duas vezes, ela dá zero? Ora, só pode ser v de x, a, que seria uma constante, a vezes x, mais b, onde b seria uma outra constante. Se você derivar isso aqui duas vezes, você vê que dá zero. Como que eu sei que essa é a solução geral, tá, dessa equação diferencial ordinária? Porque essa equação diferencial ordinária ela é de segunda ordem, né? Porque tem uma derivada segunda, é a derivada de maior ordem da equação. E a solução possui duas constantes que não são determinadas ainda, não estão determinadas. Então, a equação diferencial ordinária, né, de ordem n
sempre vai ter na tua solução geral N variáveis, N constantes que você vai ter que determinar depois. Tá? Isso não é verdade para equações diferenciais parciais, que é o caso aqui mais geral. Tá? A gente vai discutir isso no próximo exemplo. Perfeito. Então veja que eu obtive esse potencial, mas isso aqui não é uma solução do problema, tá? É simplesmente uma solução da equação diferencial. E, na verdade, isso aqui não é nenhuma solução, é uma classe de soluções. Por quê? Porque para cada valor de A e B, eu tenho uma função diferente. Né? Eu posso ter A igual a 2, B igual a 3, eu tenho uma solução. Posso ter A igual a menos 1, B igual a 5, tenho uma outra solução. Então, cada valor que eu dou para A e B, eu obtenho uma função diferente. Então, tentem visualizar isso aqui não como uma função, mas como uma classe de funções que depende desses parâmetros A e B. Perfeito. Quais as condições, então, de contorno do meu problema? Vamos supor que essa placa em x igual a zero, ela esteja no potencial v igual a zero, ou seja, vamos supor que ela esteja aterrada, né? Ou seja, eu estou colocando o ponto de referência do meu potencial nessa placa, porque o potencial no ponto de referência é zero. E vamos supor que essa outra placa aqui esteja no potencial V qualquer positivo. Vamos assumir que ele é positivo. Tá? Vamos assumir que é positivo. Na verdade, eu vou chamar aqui de V0, só para não confundir com a função V. Tá? Vamos supor que seja um V0. Então, eu tenho o meu volume de interesse e tenho o valor que o potencial assume nas superfícies. Lembra agora da aula passada, né? Se eu tiver uma função que satisfaz a equação diferencial no volume de interesse, que a gente tem, né, essa função aqui, e se ela adquirir os valores nas superfícies que englobam esse volume, ela é a solução do meu problema, é o teorema da unicidade. Então, a minha ideia aqui é escolher esse parâmetro A e esse parâmetro V de modo a satisfazer as condições de contorno do problema. E aí, nesse problema é trivial, né? Por quê? Porque o potencial em x igual a zero, que de acordo com essa equação é simplesmente b, porque x igual a zero aqui, tem que ser igual a zero. Isso implica que b tem que ser zero. Então, eu estou dizendo, para essa solução aqui, essa função ser solução do meu problema, eu já sei que o b tem que ser zero, porque eu sei que o potencial em x igual a zero é zero. Tá? A outra condição é que o potencial em x igual a d, que de acordo com essa equação, já com b igual a zero, vai valer a vezes d, tem que ser igual a V0, né? Que é o potencial que eu estou dando aqui. Tá? Isso que a gente é dado no problema. Então, dessa equação, a gente vê que aquele parâmetro A, que era o parâmetro que a gente não tinha determinado, ele é simplesmente V0 sobre D. Então, ó, daquela classe de funções, né, para cada A e B, somente um elemento dessa classe é a solução do problema, que é quando B é zero e quando A é V0 sobre D. Então, a gente pode escrever o potencial para qualquer ponto, posição x aqui dentro desse domínio, como sendo simplesmente A, que é V0 sobre D, vezes x, né? X. Está aqui a solução do meu problema. Resolvemos a equação de Laplace em uma dimensão. Parece muito simples, né? De fato é, porque em uma dimensão a equação de Laplace se resume, ó, isso aqui é uma equação do tipo aceleração constante, né? Quando a derivada segunda da posição é igual a zero. Então vocês sabem que a solução é uma função linear, é o que está aqui, tá? E após aplicar, lógico, se você mudar as condições de contorno, essa forma aqui vai mudar. Você pode querer, por exemplo, potencial nessa placa como sendo 5 volts e aqui 7 volts. Então esses valores aqui vão mudar. Você não vai ter mais o B igual a zero, e aí você vai ter que adaptar, né? Para depender do problema que você estiver trabalhando. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse problema, só para mostrar que ele é realmente aquele capacitor de placas paralelas, hein? Não tem nada de novo até então. Então vamos fazer o seguinte, qual é o campo elétrico nessa região aqui de interesse? Olha, o campo elétrico, a gente sabe, né, numa posição qualquer, ele é menos o gradiente do potencial de R.
Mas o gradiente, como V só depende de x, isso aqui fica simplesmente a derivada, nem é parcial. Então já posso escrever, né? Derivada do V de x, derivada normal, ordinária, na direção x, né? Então vou botar aqui um x chapéu. Esse x vem do gradiente aqui. Então se você derivar isso aqui com relação a x e colocar o sinal de menos, isso aqui vai dar menos V0 de x. E eu posso ainda escrever, né, que isso aqui é o campo elétrico, que é na verdade constante, né? Tá vendo que não depende da variável x? Então assim a gente encontra o campo elétrico. Faz sentido essa expressão? Bom, vamos ver, né? O V0 a gente assumiu que ele é um número positivo, tá aqui, ó. Eu assumi que esse potencial dessa placa era maior do que o potencial dessa. D é positivo também, ó, porque é uma distância, né? Essa distância aqui. Então essa equação está me dizendo que o campo elétrico está na direção negativa de x, ou seja, ele está assim, ó, e ele tem um valor constante. Faz sentido ele ter essa característica? Faz, né? Porque essa placa aqui, ela está no potencial maior. Então o campo elétrico sempre sai de um potencial maior para um potencial menor. Ou, falando a mesma coisa, mas diferente, essa placa aqui está com a carga positiva e essa placa aqui está com a carga negativa. Como é que eu calculo aqui? Como é que eu mostro isso? Eu estou falando porque é o que a gente espera, né? O campo sempre sai de regiões onde tem carga positiva. Mas se eu quiser calcular agora a carga nessa placa e a carga nessa placa, bom, aí você tem que lembrar, né, das aulas que a gente fez, que quando você tem um condutor, por exemplo, aqui está um condutor, né? Então aqui está a parte de baixo, que está dentro do condutor, aqui está a parte de cima, e aqui é uma superfície que separa o condutor de uma região que não tem condutor. E aí vamos supor que você tem um vetor unitário perpendicular ao condutor. Então a gente viu que a densidade de carga nessa posição aqui, por exemplo, era ε0 vezes a componente nessa direção aqui, né, que a gente chamou de componente normal, no caso acima, até eu escrevi assim, acima. Então essa equação está me dizendo, pega um vetor perpendicular à superfície na direção que está aqui para fora do condutor, pega o campo elétrico que está nessa direção e multiplica por ε0. Isso vai te dar a densidade superficial de cargas. Então vamos fazer essa análise aqui, que não é uma análise nova, né? A gente fez, vou colocar até numa caixinha, só para a gente lembrar, né? E vamos aplicar agora aqui. Então vamos supor assim, carga no condutor que está em x igual a zero. Então vamos pegar esse primeiro condutor aqui. Bom, eu preciso desse vetor que está perpendicular ao condutor. Eu chego aqui e boto ele aqui assim, ó. Então esse aqui vai ser o meu n chapéu, que, se você olhar, ele nada mais é do que o x chapéu, né? Então essa equação está me dizendo, pega a componente do campo elétrico nessa direção, ou seja, o que é pegar a componente na direção? É fazer o produto interno com o vetor n. Isso aqui calculado em x igual a zero, ou seja, na posição desse plano. O campo elétrico a gente acabou de calcular, ó. Ele é menos V0 de x chapéu e a componente cadê a equação? Aqui a componente n é o x. Então isso equivale menos V0 dividido por d. Então essa é a componente do campo elétrico que está perpendicular à superfície na direção, né, perpendicular. E de acordo com essa equação, a densidade de carga é ε0 vezes isso, ou seja, é menos ε0v sobre d. Como ε0 é positivo, como v é positivo e d é positivo, isso aqui é negativo. Então essa equação está me dizendo que existe uma densidade de carga negativa nessa placa, que é o que a gente espera, né? Que a gente está esperando. E se eu quiser saber a carga em x igual a d, na outra placa.
Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu tenho que ir na minha placa aqui, achar um vetor que está perpendicular a ela, né? Aqui está o condutor, né? Então um vetor n que está apontando para fora do condutor, é o que essa imagem está me dizendo. E vocês conseguem ver que nesse caso o n ele é menos x chapéu, né? Então quando você for calcular escalar n agora, para pegar a componente perpendicular na direção n, você vai colocar novamente o campo elétrico, que é menos V0 d x chapéu, né? O campo elétrico é sempre essa equação aqui. E o n agora, que você vai fazer o produto interno, é menos x chapéu. Então isso aqui vai te dar V0 sobre d. E, consequentemente, a densidade de carga superficial é ε0 V0 sobre d, que é positivo. Então é assim que a gente calcula a densidade de carga na superfície de qualquer condutor perfeito. Você cria lá um vetorzinho perpendicular apontando para fora do condutor, faz o produto interno, né, com esse vetor no plano, né? Isso aqui implicitamente está em x igual a zero, aqui está em x igual a d, né? Aqui está x igual a zero, aqui está em x igual a d. Eu não precisei substituir nada porque essa função não dependia de x, nem essa daqui. Mas em outros casos, quando você calcular esse produto interno, vai aparecer variáveis x, y, z. Você tem que colocar os valores que estejam em cima daquela superfície. Tá? Perfeito. Então a gente resolveu a equação de Laplace em uma dimensão, num problema que é o capacitor de placas paralelas. Eu queria agora discutir alguns aspectos gerais da equação de Laplace. São simetrias, são informações, são certas leis que toda solução da equação de Laplace ela vai satisfazer. Não somente uma dimensão. Porém, como em uma dimensão é fácil de visualizar, eu vou discutir aqui duas propriedades dessa solução geral aqui, solução geral da equação de Laplace, e depois a gente vai discutir o caso mais geral, que também se aplica, tá? Então, são duas propriedades importantíssimas. Uma delas vai ser uma consequência da outra, e essa que é a consequência, ela é tão absurda assim à primeira vista que é difícil de acreditar. Mas a gente vai fazer aqui alguns exemplos e, por incrível que pareça, vai ser verdade. Então, a primeira condição, deixa eu fechar aqui, que foi o exemplo, é o seguinte, ó. O valor do potencial, vou escrever, tá? Que é como se fosse um teorema. O valor do potencial em qualquer posição isso também está no livro texto. Eu só coloco nas minhas palavras. O valor do potencial em qualquer posição no. E aqui eu puxo uma palavra que acho que o Griffiths não usa, o domínio de interesse. Nós já sabemos o que é o domínio de interesse, né? É a região onde eu estou resolvendo a minha equação. Olha lá. Domínio de interesse. Então, o valor do potencial em qualquer posição no domínio de interesse, excluindo os contornos. Eu não precisaria nem falar isso, só coloquei para deixar explícito, porque os contornos não fazem parte do domínio de interesse. O domínio de interesse, eu disse, era o volume. Lembra da aula passada? Eu digo, a gente resolve a equação de Poisson e tem que verificar que essa função é satisfeita no domínio de interesse, ou seja, em todas as posições no volume. Porque em matemática você tem que distinguir, fazer uma distinção entre volume e superfície, né? Apesar de que todo volume e todo volume na verdade engloba uma superfície, né? A superfície na verdade vai englobar o volume, a gente tem que fazer essa distinção. Pontos que estão exatamente em cima da superfície não fazem parte do domínio de interesse, da região de interesse, tá? Mas aqui eu botei bem explícito, só para a gente ficar ciente disso. Então, o valor do potencial em qualquer... E vocês vão ver por que a gente vai excluir os contornos. O valor do potencial em qualquer posição no domínio de interesse é a média. Isso aqui é fantástico. É a média dos valores em torno da
posição escolhida. Não tem nada aqui muito quantitativo, né? O que, que significa em torno da posição escolhida? Então vamos colocar aqui alguma matemática para a gente entender o que você está me dizendo. Mas eu já tenho mais ou menos uma noção, né? Ele está me dizendo, se você pegar o valor do potencial numa certa posição aqui, o valor nessa posição vai ser a média. Tá aqui a média dos valores nessa posição e nessa posição. O que é média? É você somar e dividir por 2. Não, a média, a gente faz a média assim. Então isso aqui está me dizendo, se você pegar o valor do potencial aqui, esse número vai ser a média dos números que estão aqui e aqui, ó, simetricamente localizado com relação ao centro. Então eu vou mostrar para vocês, nesse caso aqui, unidimensional, porque é simples, a gente tem uma solução geral. Então vamos supor que você está resolvendo. Pode ser esse exemplo que a gente acabou de resolver, não tem problema nenhum. Então vamos supor que você está resolvendo aqui a equação de Laplace em uma dimensão, aqui está o eixo x, e vamos supor que você escolha aqui ó, uma posição que eu vou chamar de xc. E eu escolho uma outra posição que eu chamo de xr e uma outra posição que eu chamo de xl. Tá? Right, left, center. Né? Centro, direita e esquerda. Tá? Então vamos supor que você faz isso. Você tem um problema em uma dimensão. Se você quiser ter em mente algum exemplo, você pode imaginar isso aqui. Você escolhe uma posição aqui e outra aqui e outra aqui. Tá? E essas duas posições aqui, o XR e o XL, estão à mesma distância do XC. Tá? Ok. Então a gente pode escrever a posição XC como sendo XL mais XR dividido por 2. Se o XL for 0 e o XR for 5, esse XC é 2,5. Se o XL for 0 e aqui 10, o XC é 5. A metade. Perfeito. Então agora eu vou aplicar esse teorema, né, pelo menos nesse caso, em uma dimensão. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, se você calcular o potencial na posição XC, o valor do potencial em qualquer posição, então eu escolhi aqui uma posição XC no domínio de interesse, beleza, está no domínio de interesse, né? Esse aqui seria o meu domínio de interesse. É a média dos valores em torno da posição escolhida. Vamos ver se isso é verdade. Ora, por definição, né, no caso unidimensional, eu tenho aqui a solução geral, que é uma constante vezes x mais outra constante. Então aqui seria o Vx, V de xc seria A vezes xc mais B. Perfeito? Então substituir na solução geral. Porém, o xc ele é xl mais xr, xl mais xr dividido por 2. Por causa dessa relação aqui. Então a gente pode reescrever isso. Né? Eu posso colocar aqui um 2 e dividir por 2. Né? Porque isso aqui fica b mais b. E aí a gente pode separar, ó, escrever isso como sendo a x, xl, que é esse a vezes xl, mais eu pego um desses b aqui, ó, coloco aqui e divido por 2. Mais a xr mais b, peguei o outro b, posso dividir isso aqui por 2. Então, ó, esse 2 aqui, né, o denominador comum, eu posso escrever AXL mais B, só que AXL mais B é o quê? É o potencial aqui. Ó. Não é? É o potencial aqui. Então, é potencial em XL e AXR mais B é o potencial aqui. Mais V de XR dividido por 2. Então, olha só, essa equação está me dizendo que o potencial nessa posição ele é a soma do potencial nessa posição mais a soma do potencial nessa posição dividido por 2. Ele é a média. Então é isso que esse teorema, né, ele está me dizendo. E isso é válido para qualquer posição do domínio. Qualquer posição do domínio. Excluindo os contornos. Aí vocês veem por que agora a gente está excluindo o contorno. Né? Porque se você pegar uma posição, né, imagine que você pega uma posição exatamente aqui.
Né? Nesse problema aqui, a nossa região de interesse era entre x0 e d. Se você pegar o ponto exatamente x igual a d, não tem como você pegar um valor para cá, porque aí você sai do domínio de interesse. É por isso que o teorema está te dizendo, né, excluindo os contornos. Então você está realmente no domínio de interesse. Tá? Isso em uma dimensão é fácil de visualizar, porque se você fizer um gráfico, por exemplo, né, nesse caso geral, qual é o gráfico disso aqui? Se você quiser fazer entre x igual a zero e x igual a d. Ora, vai dar algo mais ou menos assim, né? Uma reta. Ups. Um ponto aqui qualquer, que vai ser o potencial na placa em x igual a zero, e ele vai fazer assim, ou vai para baixo, né? Se o potencial da placa em x igual a d for menor, aí tanto faz. Então, o que aquele teorema está me dizendo é, se você pegar esse valor aqui, que está aqui, ele vai ser a soma desse valor, que está aqui, com a soma desse valor dividido por 2. Isso é válido para qualquer ponto do domínio de interesse. Então, se você pegar qualquer ponto aqui, o valor aqui vai ser a média desse com esse. Se você pegar um ponto aqui, esse valor do potencial vai ser a média desse com esse, logo na vizinhança. É isso que o teorema está te dizendo. Em uma dimensão é fácil você conseguir visualizar, mas quando você vai para 2 dimensões e 3 dimensões, fica mais difícil. A gente não vai conseguir fazer tipo essa continha que a gente fez para mostrar, mas continua sendo válido. Se você pegar em 2 dimensões, para que você esteja resolvendo o potencial no plano, aí você escolhe uma posição no plano, o valor do potencial naquela posição do plano vai ser a média dos valores de um certo círculo, a mesma distância daquele plano. Então você vai somar o potencial aqui, somar e dividir por esse comprimento, né? No caso em 2 dimensões. E em 3 dimensões é a mesma coisa. Se pegar um ponto aqui no volume, o valor do potencial nesse ponto vai ser a média dos valores numa região aqui, numa casca esférica que engloba esse ponto. Você vai somar o valor em cada posição para e dividir pela área da superfície. A gente não vai usar isso para muita coisa não, assim, prática. A gente vai usar para discutir agora a segunda propriedade, que é mais importante. Mas o Griffiths ele coloca uma discussão bem interessante, tá? Ele vai bem a fundo assim, então ele explica o que que é, como é que a gente faz essa média realmente, e ele aplica em alguns resultados, tá? A gente vai estar muito interessado nisso não. Eu só coloquei mais explicitamente esse caso porque ele vai ser útil agora nessa segunda propriedade. E essa aqui é que vai muito contra o nosso senso comum, porque ela diz o seguinte, ó, vou botar exatamente como eu coloquei aqui. Soluções, olha só, soluções da equação de Laplace, isso aqui é válido para soluções em quaisquer dimensões, tá? Uma como a gente fez agora, duas ou três, não tem pontos de máximo ou mínimo na região de interesse. De novo, aparece aqui região de interesse. Então, essa altura você já sabe o que eu estou falando. Esse teorema é impressionante. Olha só, não tem pontos de máximo ou mínimo. Quer dizer, em uma dimensão fácil ver, né? Está aqui a solução geral em uma dimensão a reta. E uma reta não pode ter o máximo nem o mínimo na região de interesse. O valor máximo e mínimo só podem estar onde? Nos contornos, né? Nas superfícies, nos valores iniciais e finais da região de interesse. Nesse caso seria aqui. Aqui seria o valor máximo e seria o valor de mínimo. Mas eles estão nos contornos, não estão no domínio de interesse. Por isso que é importante essa distinção, né? Entre volume e superfície matemática. Agora, e em 2 dimensões? Esse teorema também é válido em 2 dimensões. Então, se você imaginar um potencial que depende de x e y e fizer um gráfico, você já deve ter trabalhado, né, no computador. Quando você faz um gráfico de 2 dimensões, você geralmente coloca um plano xy e coloca assim, uma superfície, né, que seria a altura do gráfico. Então, esse teorema está me dizendo, se você fizer um gráfico numa função que é a solução da equação de Laplace em 2 dimensões, você nunca vai ver assim uma regiãozinha onde ele faz assim, um máximo ou ele faz um mínimo. Você nunca vai ver.
É um pouco mais complicado de visualizar, mas eu vou dar um exemplo de um gráfico, a gente vai fazer um exemplo aqui. Mas também é válido em três dimensões. Você nunca vai estar em três dimensões, né, um certo valor do potencial, e andar para a direita, para a esquerda e ver que ele subiu e abaixou, fazendo o máximo. Isso é impressionante. Por que será? Como é que a gente mostra algo desse tipo? Ora, utilizando esse resultado da primeira parte. Por quê? Ora, suponha que vamos fazer em uma dimensão, né, como é mais simples de visualizar, mas esse resultado é válido para qualquer dimensão. Vamos supor então que você tem uma solução que faz assim, variando x. Que o eixo x seja aqui. Ora, se a função fizer isso, suponha que eu pegue esse valor do centro e pegue aqui ó, xr e xleft. Nunca que o valor aqui vai ser a média desse valor com esse valor. Opa. Nunca. Concordam? Como é que eu vou somar isso aqui, né, com isso aqui, dividir por 2 e obter esse valor que está acima dos dois? Impossível. Da mesma forma, se você tiver uma função que faz isso aqui, ou seja, uma função que tem um mínimo, e você escolher aqui o xc, lá aqui um xr e aqui um xleft. Nunca que o valor do potencial aqui vai ser a média do valor aqui com esse valor. Nunca. Então esse primeiro teorema, que diz que, né, o potencial numa posição é a média dos valores ao redor daquela posição, já me diz como consequência que essa função não pode ter máximo nem mínimo. Interessante, né? Interessante. Então, vocês nunca vão encontrar uma solução da equação de Laplace com máximo ou mínimo na região de interesse. Então, o valor máximo da função vai ter que estar nos contornos, nas superfícies que englobam a região de interesse, né? E esse segundo teorema fica claro, né, a partir desse gráfico. Então, isso aqui é o valor mínimo está aqui, o valor máximo aqui, mas eles estão na superfície do problema, né, nos contornos. Na região de interesse eu realmente não tenho máximo nem mínimo. É difícil de acreditar que isso continua sendo válido quando você vai para mais dimensões, né? Então o que eu queria fazer é resolver um exemplo, um problema que não é tão trivial como esse aqui, onde o potencial só dependia de x. A gente vai resolver um agora onde o potencial vai depender de xy. Ao fazer isso, a gente vai introduzir um método de solução de equações diferenciais parciais lineares não homogêneas, que é o método mais utilizado, que ele é chamado de separação de variáveis. E aí vamos resolver o problema. No final, eu vou mostrar para vocês um gráfico de um potencial em duas dimensões e vocês vão acreditar realmente não tem máximo nem mínimo. Tá? Isso significa, né, imagina um potencial que depende de x, y. Aí se você fizer um gráfico daquele estilo, você bota um plano XY e faz o gráfico, vai dar uma superfície assim, né, com uma certa altura. Isso está me dizendo que se você colocar uma bolinha, se essa superfície for uma matéria, algo, né, que você pode tocar, e você colocar uma bolinha ali, ela nunca vai estar numa posição de equilíbrio estável. Ela sempre vai rolar, né? Sempre vai rolar e ir para os contornos. É isso que eu quero dizer. Uma função não tem máximo nem mínimo, ela não tem pontos estáveis. Né? Vocês vejam isso no curso de mecânica também. Tá? Não sei se eu comentei, mas as soluções da equação de Laplace são chamadas de funções harmônicas. Tá? Tem uma outra nomenclatura aí. Então, isso aqui, por exemplo, é uma função harmônica, porque ela é a solução da equação de Laplace. Ok, eu vou dar aqui então um exemplo agora, que vai ser um exemplo que o Griffiths resolve, mas como sempre a gente vai entrar em bem mais detalhes, tá? Explicar algumas coisas que talvez não fiquem claras no Griffiths. E eu vou só colocar a imagem aqui. Não sei porque ela sempre aparece aqui, mas vou colocar aqui. Bom, esse é o exemplo. Ok. Principal, perfeito. Então esse é o exemplo do livro e vamos entender primeiro então a geometria, né, do sistema. Qual é a região de interesse, etc. Então, o que é que eu tenho aqui? Bom, eu tenho uma placa condutora no plano XZ, que seria essa placa aqui, e ela está aterrada, o potencial nela é zero.
E eu tenho uma outra placa. Essa placa aqui, ela está em y igual a zero, né? Porque aqui o eixo y está aqui. Então, y igual a zero está me descrevendo essa placa. Eu tenho uma outra placa em y igual a A. Tá vendo? A aqui é essa altura. Então, tem uma outra placa em y igual a A que também está aterrada. Né? Isso aqui é infinito, infinito, infinito. E eu tenho uma outra placa em x igual a zero. E essa placa ela está num potencial que pode variar com y. Ou seja, esse potencial pode variar nessa direção aqui, y. Então, um caso bem geral. Tá? E essa placa aqui ela vai para infinito aqui, vai para infinito aqui e vai para infinito para o outro lado. Então, tem que ter um pouco de imaginação para você extrair a região de interesse. A região de interesse para a gente vai ser esse volume que está entre as placas. E nesse caso eu consigo escrever uma equação para essa região de interesse, que seria, né, para quem gosta de imaginar as coisas mais algébricas, então eu posso colocar assim, ó, região de interesse. Vai ser o x, que é a variável independente, x, que é essa daqui, ele está em zero e infinito, pode variar. Ups, infinito aberto. Né? Ou seja, pode pegar qualquer valor, só não pode negativo. O negativo você estaria aqui, né? O eixo x está aqui. Então o negativo está para cá na região de interesse. A região de interesse é aqui dentro desse volume. Então o x ele pode ser de zero até o infinito, que é a placa aqui, ó, vai para infinito. O y, que é essa componente aqui, ela pode estar entre 0 e a, né? Porque por causa desse tamanho dessa placa, ó, então ele vai de 0 a A, o eixo Y está aqui, então vai de 0 a A. E Z, que é essa componente aqui, ó, ela pode estar menos infinita a mais infinita. Estão vendo? E pela simetria do problema, ó, se você parar numa posição aqui nesse volume, né, e variar em z, você espera que ele não mude, porque o potencial aqui só muda em y. Então ele não pode causar uma mudança no potencial em z, já que z está aqui. Então a gente espera que, de acordo com essas considerações, tá? Se esse potencial aqui variasse com z, ou seja, nessa direção, aí sim, eu esperaria que o potencial dentro do volume de interesse variasse com z. Mas como ele só varia na direção y, eu faço a minha premissa de que o potencial, que em geral depende de x, y, z, ele só vai depender de x e y. Tá? Então a gente está usando uma simetria da geometria do problema para simplificar nossas considerações. Então temos a região de interesse e sabemos que o potencial só pode variar com as coordenadas x e y. Então nesse caso a equação de Laplace fica derivada parcial, agora é parcial realmente, de v, né, segunda aqui, com y igual a zero. Então é uma equação mais complicada do que essa do primeiro problema, né, que era só essa daqui, né, não tinha nem derivada parcial. Perfeito. Conhecemos nossa região de interesse, sabemos a equação diferencial que o potencial deve satisfazer em cada ponto da região de interesse. O que é que falta para mim? As condições de contorno. Né? Pelo teorema da unicidade, eu preciso saber, para eu conhecer uma função que satisfaz essa equação diferencial e também me dá os valores corretos nas superfícies do problema. Então, as superfícies de contorno são... Vê se vocês concordam. Bom, a primeira, tenta imaginar o volume de interesse, tá? Que está aqui. Ó. Vocês estão vendo que, bom, como não depende de z, a minha solução não vai depender de z, z nem vai entrar aqui. Mas vocês estão vendo que o x ele vai de 0 a infinito? Ó. Então, quando o x é 0, significa que eu estou em cima dessa placa aqui, que tem esse potencial V0 que varia com y. E se eu olhar x para o infinito, eu estou indo para muito distante dessa placa. E como o potencial nessa placa aqui e nessa placa aqui é zero, eu espero que essa placa crie um campo elétrico
Só que esse campo elétrico, né, ele vai para zero no infinito. Ou seja, eu espero que o meu potencial, quando eu estiver muito distante dessa placa, quando x for para infinito, ele seja zero. Então, a primeira condição de contorno que a gente vai ter é que o potencial, quando x for para infinito, para qualquer valor de y, seja zero. Essa é uma condição. Então, eu estou olhando uma posição aqui, muito distante dessa placa. Estou olhando aqui, um x infinito para qualquer valor de y, ou seja, ainda nesse volume. Né? Então, essa é uma condição de contorno. Isso aqui vocês vão ter que extrair do problema, tá? Tem que ter essas ideias na cabeça também. As outras são mais intuitivas. Por exemplo, então essa aqui é uma condição de contorno. A segunda é o potencial numa posição x qualquer. Quando o y for zero, o y é esse eixo. Então, zero significa o quê? Que eu estou em cima dessa placa aqui de baixo. Para qualquer posição x, tem que ser zero. Porque essa placa está aterrada e essa placa aqui também está aterrada. Né? Então, essa aqui é uma segunda condição que a minha função tem que satisfazer. Qual é a terceira? Ora, o potencial para qualquer x e quando o y for a, ou seja, eu estiver em cima dessa placa aqui, superior, também tem que ter zero, né? Tem que ser zero. E a quarta condição? Ora, o potencial quando x for zero, né? Esse aqui foi quando x for para infinito, então o potencial quando x for zero, para qualquer y, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a essa função que foi dada, v0 de y. Né? Isso aqui é uma função dada. Então, eu conheço essa distribuição. Então, a minha solução, quando eu obter a minha solução geral, e eu colocar aqui x igual a zero, eu estou exatamente em cima dessa placa, e para cada y dentro do domínio, né, y satisfaz aqui, ó, eu tenho que obter v0 y. Então, está aqui, ó, 4 condições que a minha solução vai ter que satisfazer. Então, além de encontrar uma função que satisfaz essa equação diferencial, né, se eu derivar com x duas vezes, somar com a derivada em y duas vezes dá zero, ela tem que satisfazer essas condições de contorno. Né? E perceba que, diferente do caso unidimensional, quando a gente resolve a equação da Laplace em uma dimensão, ela não é uma equação parcial, né? Porque não envolve derivadas parciais. Então, quando você tem equações diferenciais ordinárias, que é esse caso, de ordem 2, a tua solução geral tem duas constantes que vão ser determinadas. Só que isso não se aplica mais quando você tem equações diferenciais parciais. A gente vai ver de verdade, né, que a equação geral tem infinitas constantes que a gente vai ter que determinar. A gente vai ter que determinar infinitos parâmetros. Nesse primeiro problema, a gente só precisou determinar dois, né, que é A e B, porque a equação era uma equação diferencial ordinária. Mas esse papo não se aplica quando a equação diferencial ela é parcial. Você vai ter, na verdade, infinitos valores. Beleza, como é que agora eu procedo nesse problema? Então, a ideia é a gente utilizar um método. Na verdade, eu vou colocar aqui uma resposta para já deixar para vocês na cabeça. Olha só, imagine que, vou até colocar isso numa caixinha, tá? Imagine que a gente está num caso mais simples, onde o potencial nessa placa aqui, né, que é o V0y, ele seja constante. Então, ele não dependa de y. Então, aqui eu vou ter V0, V igual a zero e V igual a um V0 qualquer. Tá? Nesse caso, quando o potencial não depende de y, a solução do problema, ou seja, a função que satisfaz essa equação aqui e essas condições de contorno, com o V0 y igual a V0, é essa daqui. Ó. O V de xy é 2V0 dividido por π, tangente inversa, né, tangente a menos 1, de seno πy sobre A, dividido pelo seno hiperbólico de π x sobre A.
Vou deixar isso aqui numa caixinha, porque é uma das soluções. No caso mais simples, né? Onde o potencial nessa placa aqui ele é realmente constante. Se você quiser brincar, você pode verificar que essa função, se você derivar com x duas vezes, derivar com y duas vezes e somar dá zero. E ela satisfaz todas essas condições aqui, ó, né? Com exceção de que v0 seria com a constante. Tá? Se você olhar direitinho, dá para ver diretamente aqui. Se você substituir x para infinito, o x está aqui, ó, se for para infinito, quanto é o seno hiperbólico quando o argumento dele é muito grande? E aí qual é a tangente inversa desse valor? Você vai ver que vai dar zero. E a mesma coisa para essas três condições, tá? Então vou chegar quase perto desse resultado, porque para chegar aqui tem um macete que vai além do curso, tá? Mas eu vou comentar no final. Ok, então voltamos para o problema geral. Esse daqui que está em preto. Isso aqui foi só um parênteses. A gente vai discutir isso depois. Bom, o método para resolver qualquer equação diferencial linear, eu acredito que seja bem geral, ele é chamado método de separação de variáveis. Eu não sei se vocês já tiveram algum encontro com esse método, tá? Acredito que não. Então a gente vai fazer bem devagar para ter certeza que tá entendendo tudo. Então a ideia é a seguinte, a ideia é a gente assumir no chute mesmo. Eu chego aqui, ó, como é que eu vou resolver isso? Bom, vamos assumir que o nosso potencial. Vocês lembram que quando a gente discutiu a equação de Poisson, a gente viu que o teorema da unicidade não nos dizia como obter as funções, né? Que a gente poderia obter por chute mesmo. Então o que a gente vai fazer aqui é algo muito parecido. Eu vou chutar uma solução e a gente vai desenvolvendo. Vamos ver o que, é que a matemática vai dizer para a gente dessa solução. Pode ser que a gente consiga resolver algumas coisas aqui, fazer alguns truques e obter a solução do problema. Então, o método de separação de variáveis é exatamente esse tipo de análise, que consiste no seguinte: eu falar aqui, ó, vamos supor que esse potencial aqui que a gente está interessado, ele pode ser escrito como um produto de duas funções. Uma função só depende de x, tá? E uma outra função que só depende de y. Ora, eu estou usando aqui a letra X maiúscula, tá? Só que às vezes eu uso o X maiúsculo dessa maneira, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui. Eu vou tentar escrever esse X cursivo para dizer que a variável é independente. E esse X maiúsculo reto assim vai ser uma função. Então isso aqui é uma função de X, isso aqui é uma função de Y. Só. Estou dizendo isso. Esse é o primeiro passo. E aqui você já pode levantar a mão e falar, peraí, professor, mas está aqui um exemplo, você acabou de mostrar, ó, que quando esse v0 de y for uma constante, a solução é isso. Isso aqui claramente não é um produto de duas funções, onde uma só depende de x e a outra só depende de y. Mas segura aí, vamos continuar a análise, tá? Porque a gente, ao fazer isso, a gente vai obter muito mais coisa. Tá? Vamos lá, vamos com calma. Assumir que isso aqui é verdade. Então vamos substituir na equação do Laplace. Então, quando você tomar o Laplaciano aqui, ó, de segunda ordem de v, o que é que você vai ter? Bom, o y não vai depender de x, então ele sai aqui. E a gente fica com a derivada agora ordinária, porque o x é uma função que só depende de uma variável, né, de x quadrado. Esse foi o primeiro termo. Mais a derivada segunda com relação a y. Ora, nesse caso, o x é constante e eu fico com a derivada de y, ordinária. E isso igual a zero, né? Igual a zero. Então agora a gente vai dividir. Veja que eu esqueci esse problema, né, de certa forma. Eu só estou assumindo isso. Vamos ver o que é que sai. Vamos dividir então essa equação. O lado esquerdo e o direito a gente multiplica por 1. Multiplicar o lado esquerdo e o direito por 1 vezes a solução. Ou seja, 1 vezes x dividido vezes y. Então a gente vai ficar com o quê? Olha, se você dividir isso aqui por x função vezes y, você vai ficar com 1 sobre x quadrado mais 1 sobre a função y, aqui é a derivada segunda, que é esse termo, não muda, igual a zero.
É aqui que a gente vai dar o primeiro passo, tá? Porque se você olhar a estrutura dessa equação, ela está dizendo que eu tenho aqui uma função que só depende de x, somado com a outra função que só depende de y. Concordam? E essa equação está me dizendo que para qualquer valor de x e y que você colocar aqui e aqui, isso tem que dar zero quando você somar. Ora, como que isso é possível? Imagine que você fixa um valor de y qualquer. Então esse lado, ele, sei lá, você calcula e dá 3. Aí você vai para esse valor e começa a variar x. Porque x é uma variável, você pode variar. E esse valor, esse lado aqui, ele não pode então mudar. Porque se esse aqui está um valor fixo e você está mudando aqui, a soma dele com ele tem que dar zero para todo valor de x. Entendeu? Se você tem uma função que só depende de x e você soma com uma função que só depende de y e me diz que isso tem que dar sempre zero para qualquer valor de x e y, a única forma possível é se isso aqui for uma constante e se isso aqui for uma constante com um sinal contrário, por exemplo, para dar zero. Então esse lado aqui, na verdade, é uma constante e esse lado aqui também é uma constante. É a única solução. Então aqui o argumento é esse. Se você não engoliu, dá uma pausa no vídeo e fica uns 5 minutos pensando. Escreve alguns exemplos se você quiser. Se você tem uma equação do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. E você diz que isso é satisfeito para todos os valores de x e y. Não tem como. Não tem como. A única coisa que vai ser satisfeita aqui vai ser para x igual a zero e y igual a zero. Porque você vai dizer isso aqui é uma constante, k, essa aqui vai ser uma outra constante menos k. Então x é uma constante. Vocês entenderam, né? Só apagar isso. Pense em vários exemplos onde você está somando uma função que só depende de x e uma função que só depende de y. E ela tem que ser válida, né? E a soma das duas tem que dar zero. E tem que ser válida para todos os valores de x e y. É impossível. Só vai ser possível se a função que só depende de x for uma constante e a de y for outra constante. Tá? Então aqui a gente vai ter que escrever uma equação, duas equações, dizer isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante de sinal contrário, né? Porque a soma delas tinha que dar zero. E aí é aqui que a gente tem que olhar um pouco para o problema, tá? Porque vai depender de cada tipo de problema que você estiver resolvendo. Então se você olhar aqui, ó, a gente espera, de acordo com essa condição de contorno, que quando x for para infinito, ou seja, quando o x estiver crescendo aqui, a minha solução vai para zero, né? Porque a gente está muito longe aqui da região onde tem carga, né? Então a gente espera que ele vá para zero. Então o que eu vou fazer, se você ainda não engoliu esse argumento do que eu vou botar agora, a gente vai levar e lá na frente você vai ver por quê. Eu vou escrever o seguinte, ó, que esse lado que só depende de x, note que eu não estou dizendo que a função x, que é essa daqui, é igual a constante. E nem estou dizendo que a função y, que só depende da constante. Eu estou dizendo que se você derivar duas vezes x e dividir por ela mesma, dá constante, tá? Diferente. Então a gente vai escrever assim, a derivada segunda com relação a x vai ser igual, aí eu vou chamar aqui essa constante de k ao quadrado. Tá? E eu vou assumir que esse k vai ser um número positivo. Poderia ser negativo, né? Porque eu quero que isso aqui seja positivo. Então, qualquer número negativo ao quadrado dá positivo. Mas vamos assumir que k é positivo. Não vai mudar nada, tá? Então, assumindo que k é positivo, então k ao quadrado vai ser positivo. Consequentemente, o lado aqui que só depende de y, ele vai ser, que é essa função aqui, igual a menos k ao quadrado. Porque a soma disso com isso tem que dar zero. Então, se um é k ao quadrado, o outro tem que ser menos k ao quadrado. Você poderia, tá? Chamar qualquer coisa, pode ser k. E aí você ia desenvolver. E algumas coisas iam ficar mais complicadas de mexer, ia aparecer uma raiz quadrada, etc. Não ia mudar muito. Se você quiser, você pode fazer esse caso. A gente já soma de k ao quadrado, porque a gente sabe que a solução da equação aqui vai tomar a raiz quadrada desse parâmetro aqui. E a raiz quadrada de k ao quadrado vai ser só k. Então, se você botar só k,
né? Deixar só o k lá sem o quadrado, quando você for resolver, na tua solução vai aparecer raiz de k, é ruim ficar lidando com raiz. Então a gente já sabe, já coloca aqui k ao quadrado. Então eu fico agora ó, com duas equações. Essa primeira aqui está me dizendo, eu vou usar essa notação aqui, tá? Duas linhas, quer dizer, derivada segunda de x igual a k ao quadrado vezes x, né? E tenho essa daqui, que está me dando derivada segunda de y igual a menos k ao quadrado, a função y. Então aqui é o poder do método da separação de variáveis. Ó. A gente transformou uma equação que é parcial em duas equações que são ordinárias. Não tem mais derivada parcial aqui. A gente pagou o preço, né? Eu tenho uma equação inicial que é complicada, que envolve derivada parcial. A gente conseguiu transformar em equações ordinárias, sumiu com a derivada parcial, porém temos duas equações para lidar, né? Matemáticas você sempre vai ter isso. Você quer simplificar, mas você vai pagar um preço. Nesse caso, o preço é que a gente está com duas equações. Ok, qual é a solução dessa equação aqui? Bom, é simples, né? Qual é a função que se eu derivar duas vezes vai me dar k ao quadrado vezes a própria função? Se você quiser verificar. E aqui, como é uma equação ordinária de segunda ordem, né, a derivada maior que a de ordem 2, eu vou ter duas constantes de integração. Né? Então é fácil ver que isso aqui vai me dar a exponencial de k vezes x mais b exponencial de menos k sobre x. Tá vendo? Se você não tivesse colocado k ao quadrado aqui, tivesse só o k, aqui ia aparecer raiz de k. E aí ficar lidando com raiz, né, é muito chato. Então a gente já sabe, já coloca k ao quadrado aqui. Então são funções exponenciais, ó, né? E para a função y, essa equação é o quê? É oscilador harmônico, né? Uma equação do tipo oscilador harmônico. Então a solução geral vai ser C, pode ter várias maneiras de escrever, tá? Eu vou escrever utilizando seno e cosseno. Então vai ser uma constante C vezes seno de k y mais d cosseno de ky. Tá? Toda solução dessa equação pode ser escrita dessa forma. Tá? Então percebam, eu tenho aqui agora um monte de coisa que eu não sei determinar. Eu tenho esse conjunto, ó. Eu não sei o que é k. K ele não foi dado aqui, né, no início, não tem k aqui. Então k eu vou ter que relacionar com AA, vou ter que relacionar com V igual a zero, vou ter que relacionar com os parâmetros do meu sistema. Então não sei o que é k. Eu não sei o que é A, que está aqui. Eu não sei o que é B, que está aqui. Eu não sei o que é C, que está aqui. E eu não sei o que é D, que está aqui. Então, tenho aqui um conjunto de parâmetros que eu não sei. E a gente vai ter que determinar. Tá? Então, agora que a gente descobriu a função x e a função y, a gente pode voltar aqui para o início, né? E escrever o potencial xy. A gente não disse que ele era um produto, né, das duas funções. Então, eu tenho que o meu v de xy vai ser o produto de x, que é a exponencial kx mais b exponencial de menos kx, vezes y, que é c seno ky mais d cosseno de ky. O argumento ky está no seno, tá? É ruim ficar escrevendo esses parênteses aqui, mas é cosseno de ky, não é cosseno de k vezes y, obviamente. A única informação que eu tenho dessas constantes aqui é que o k ele é positivo, né? A gente colocou aqui. Então, a única restrição que a gente tem. Mas o A, B, C e D, a princípio, pode ser positivo, negativo, não sei, eu vou ter que determinar. Então, a gente continua com uma função que é um produto de duas funções, uma que depende de x e uma que depende de y. E essa função aqui satisfaz a equação de Laplace. Se você substituir esse v
na equação de Laplace aqui, você vai ver que ela satisfaz. Então, beleza, eu estou com a função, estou tentando modelar ela, né, de modo a satisfazer as condições de problema. Eu já achei, então, uma função que satisfaz a equação de Laplace no volume de interesse. Aí volta para o caso lá, é a mesma coisa do quando o João me deu, né, a função e Maria me deu a função. Então aqui eu estou dando para vocês outra função. Ó. Satisfaz a equação de Laplace em todos os pontos de volume de interesse. Então agora a gente vai ter que ver se essa função satisfaz as condições de contorno. Vou até circular aqui, né? Satisfaz isso aqui. Ó. E é a partir dessas condições de contorno que a gente vai determinar esses parâmetros K, A, B, C, D. Só que vai acontecer algo muito mais interessante. A gente vai ver, por exemplo, que o K ele não é só um número. Existe uma porrada de valor de K que satisfaz o problema. Existem, na verdade, infinitos valores de K que satisfazem o problema. E aí a gente vai ver o que a gente vai fazer com eles. Perfeito? Então vamos seguir. Vamos então aplicar algumas condições de contorno nessa solução, entre aspas, que a gente tem do problema. Tá? A primeira vai ser essa daqui. Vamos aplicar essa daqui. Ó. Tem que colocar cores diferentes. Essa aqui. Eu vou circulando aqui enquanto a gente for aplicando. Então, essa condição de contorno me diz que o potencial para x indo para o infinito, quando eu estiver aqui muito longe dessa placa, tem que ir para zero. Então, vamos olhar para a minha equação. Eu tenho que ter que o potencial, quando x for para infinito, para qualquer y, tem que dar zero. Ora, se você olhar aqui nessa função e colocar x para infinito, eu vou ter esse termo que vai dar zero. Beleza, então esse termo está ok. Esse termo aqui não vai mudar nada, né? Não vai para zero. Mas esse termo aqui, ó, vai para infinito, porque o k é uma constante positiva. Tá aqui, k é uma constante positiva. Então, quando o x cresce, essa exponencial diverge. Então, eu não posso ter isso. O meu potencial tem que ir para zero. Como é que eu faço ali para zero? Colocando a igual a zero. Então, utilizando uma equação de contorno, que é essa primeira aqui, né, que é essa daqui, eu consegui selecionar um valor de um desses parâmetros que eu não conhecia. Então, a partir de agora, a gente pode considerar A igual a zero e falar que o potencial em xy ele é simplesmente ó, B exponencial de menos kx vezes C seno de ky mais D cosseno de ky. E aí vocês conseguem ver que essa função realmente vai para zero quando x vai para infinito, né? E que satisfaz a equação de Laplace também, porque eu continuo tendo um produto de duas funções, ó, uma função que só depende de x e uma função que só depende de y. Então satisfaz já a equação de Laplace e uma das condições de contorno. A gente está progredindo no problema. Então perceba que eu tenho um b aqui, ó, que eu posso multiplicar com um c e posso multiplicar com um d. E aí eu posso simplesmente absorver essa constante nessas outras duas, tá? Se você não quiser fazer isso, você pode tirar o b. b é um valor aqui que está multiplicando tudo também, no final das contas não vai importar. Mas a gente pode simplesmente esquecer esse b e escrever menos kx c seno de ky mais d cosseno de ky. Por que eu posso fazer isso? Ora, olha aqui a minha função. Aí se pergunte, ela satisfaz a equação de Laplace? Sim, porque eu continuo tendo uma função que só depende de x multiplicada por uma função que só depende de y. Né? Satisfaz a equação de contorno lá, que quando o x for para infinito vai para zero? Sim, porque isso aqui vai dar zero. Então, beleza, não preciso nem considerar o b. Ó. Então, já consigo excluir outro valor de b. Então, esse b que apareceu aí foi uma ilusão, eu nem precisaria considerar esse b. Ou se você quiser pensar, ele está absorvido aqui nessas constantes C e D. Isso aqui você poderia chamar de outra letra, C', D', ia dar a mesma coisa, tá? Não faz diferença nenhuma. Perfeito. Vamos então para a próxima condição de contorno. Tá? Seguindo então a linha, nós temos que ter que o potencial para qualquer x quando y for zero, tem que ser zero, que é essa equação aqui. Ó. O potencial para qualquer x quando y for zero
tem que dar zero. Por quê? Porque para y igual a zero, eu estou em posições nessa placa aqui inferior. E o potencial nessa placa inferior é nulo. Perfeito. Então vamos ver o que é que a minha equação, que é essa daqui, tem para me dizer sobre isso. Vamos lá, vamos substituir os valores. Né? Vou colocar em azul, continuar. Ora, substitui y igual a zero aqui. Bom, aqui fica exponencial de kx, né? O x não muda, tem que ser válido para qualquer x. C vezes seno de ky. O y é zero, seno de zero é zero. Então dá c vezes zero. Mais d cosseno de ky. O y é zero, cosseno de zero é 1. E isso aqui tem que ser zero. Então qual o valor, né, de d que satisfaz essa relação? Obviamente, d tem que ser zero. Então já adivinhei aqui mais um parâmetro. O d tem que ser zero. Então até o momento, a minha função potencial tem essa cara. Exponencial menos kx. O d é zero, esse termo cai fora. E aí eu tenho c vezes seno de ky. Tá? Até o momento eu estou com essa daqui. Continua satisfazendo a equação de Laplace, porque eu tenho um produto numa função que só depende de x vezes uma função de y. E já satisfaz duas das condições de contorno, que são essas duas aqui. Continuamos. Vamos aplicar então a terceira condição, que é essa daqui. Que o potencial, quando y for a, ou seja, quando eu estiver em cima dessa placa aqui superior, o potencial tem que ser nulo. Então vou colocar aqui. Essa foi a primeira. Essa foi a segunda. Vou colocar aqui a terceira, que é V para qualquer x quando o y for a, tem que ser zero. Né? Tem que ser zero, porque a gente viu. Ora, se você substituir nessa equação, que é a função que a gente está agora, você vai ficar com c, que está aqui, uma constante, exponencial de menos kx, o x continua x, seno de k vezes y, que é a. E isso aqui tem que ser zero. Ora, como é que eu satisfaço essa relação? Bom, uma condição é eu falar que o c é zero. E ok, só que se o c for zero, a minha função v de xy é zero. Então ela está me dando a solução trivial, que é ok, é uma solução que satisfaz a equação de Laplace, mas não é a solução que eu estou interessado. Tá? Então c igual a zero não é bom para a gente. Ora, mas eu posso ter também, como a exponencial de menos kx nunca vai ser zero, né? Só para x infinito, que a gente sabe, mas isso aqui em geral não é zero, tem que ser válido para todos os pontos x. O que me sobra é dizer que o seno de k vezes a tem que ser zero. E vocês lembram que o k, ó, é um parâmetro que eu tenho que determinar. Então, o que essa relação vai me dar são alguns valores de k que satisfazem essa condição de contorno. De fato, quando é que o seno de um argumento aqui é nulo? Quando o argumento, que é k vezes a, ele for zero, né? Isso dá zero. Quando ele for mais ou menos π, quando ele for mais ou menos 2π, quando ele for mais ou menos 4π, e assim por diante. Não é verdade? Porém, né? Então veja, como eu disse a vocês, né? O K ele não é só um número, ele pode assumir uma porrada de valores, de fato, infinitos valores. E todos esses valores de K vão satisfazer a condição de contorno. Mas lembre que K é positivo. Né? E lembre que para K igual a zero não é bom, porque K igual a zero está me dando novamente a solução trivial. Se você botar K igual a zero aqui, o V vai ser zero. Então, na verdade, o que a gente tem que considerar são os valores excluindo zero e excluindo os valores negativos. Porque lá no início eu falei ó, que o K é positivo. Então, você tem que estar sempre ligado na solução do problema, desde o início, nas condições. Consequentemente, os valores bons para a gente
são o quê? Π, 2π, 3π. Aqui é 3, né? Botei 4, mas é 3. 4π. Ou seja, nπ, onde n é um inteiro positivo, na verdade, deixa eu botar embaixo, positivo excluindo zero. Já viram essa notação? Uma notação matemática. Está me dizendo simplesmente que o n é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? A gente faz assim, número inteiro z positivos excluindo zero. Só isso, não quer dizer mais nada. Então k tem um monte de valor. Eu tenho um k que eu posso chamar de k1, que ele vai pegar esse primeiro valor, que é π dividido por a. Eu tenho um outro k, que eu posso chamar de k2, que ele vai tomar o valor 2π dividido por a, e assim por diante. Então a gente pode escrever um kn como sendo nπ sobre a, onde o n é 1, 2, 3, 4, 5. Então aquela condição de contorno, essa terceira condição de contorno, ela não me deu um valor de C, que é essa constante, ela me deu um valor de A, o valor de K. Então agora, a partir desse momento, eu não tenho mais uma função V que satisfaz o problema. Eu tenho uma porrada. Eu tenho, por exemplo, um V1 de x e y, que vai ser uma certa constante C1, que a gente ainda não determinou, exponencial de menos K1 de x, vezes o seno de K1 de y, onde o K1 é dado por essa equação, né? O K1 aqui seria π sobre A. Eu tenho V2 de xy, que vai ser uma outra constante C2, exponencial de menos K2x seno de K2y, onde o K2 agora é 2π sobre A, e assim por diante. Cada uma dessas funções satisfaz a equação de Laplace, porque eu continuo tendo produto de uma função de x com a função de y, e satisfaz três das condições de contorno, de que o valor em x e y igual a dá zero. Se você botar aqui y igual a A, isso aqui vai dar zero. Se você botar y igual a A, isso aqui vai dar zero. E assim por diante. Então perceba como a gente está evoluindo só com aquela premissa inicial de que o v de xy era um produto de duas funções. Então a matemática está te dizendo, ela tem um monte de solução agora. Tome todas elas. Tá? Então aqui agora a gente tem uma porrada de solução. E agora? O que é que eu faço com o V1, V2, V3 e V4? Ah, agora vocês vão lembrar que a gente estudou um princípio da superposição, que diz que o potencial total do sistema você pode escrever como uma superposição linear, né? Uma superposição, a soma de vários potenciais. Então eu vou utilizar agora esse argumento. Eu vou chegar aqui e vou escrever, olha só, o meu potencial agora, como a matemática está me dizendo que eu tenho várias soluções para cada valor de k, então eu vou chamar o potencial total de V1 de xy mais o V2 de xy mais o V3 de xy e assim por diante. Estou somando todos. Né? Explicitamente eu vou ter o V1, que é C1, que é esse primeiro aqui, exponencial de menos K1x seno K1y mais C2 exponencial de menos K2x seno K2y e assim por diante. Então olha só que interessante, eu continuo tendo uma solução da equação de Laplace, porque isso aqui é uma solução da equação de Laplace, isso aqui também é uma solução da equação de Laplace, continuo tendo uma solução da equação de Laplace em todos os pontos do volume de interesse, e essa função aqui satisfaz as três condições de contorno. Se você colocar y igual a A aqui, esse termo vai dar zero, esse termo vai dar zero, porque eles foram construídos dessa maneira. Então, aqui a gente invocou, né, daqui para cá, o princípio
da superposição. Oxi. Princípio da superposição. Então a matemática me disse, ó, para essa condição de contorno, existe um monte de valor de K que satisfaz. Você vai fazer o quê? Vamos somar todas as soluções. Foi o que a gente fez. Resta então o que agora? Determinar esses coeficientes. C1, C2, C3, que eu não sei. Tá? Então, se você voltar aqui, quando eu coloquei aqui o meu conjunto, ó, esse K, na verdade, ele engloba infinitos valores. O A não, o A é zero. O B, a gente nem precisou dele, que a gente incorporou em outras constantes. O D foi zero também. E o C, assim como o A, assim como o K, ele vai poder assumir infinitos valores. C1, C2, C3. E agora eu vou ter que determinar ele. Então a gente vai fazer isso utilizando um truque muito interessante. Perceba primeiro que eu posso escrever essa expressão utilizando um somatório no índice n, que vai de 1 até infinito, de que Cn exponencial de menos k n x seno de kn y. Né? E perceba que essa minha função não é mais escrita como um produto de uma função que só depende de x e uma função que só depende de y, mesmo que nós tenhamos começado o problema assumindo isso. Então, entenderam vejam a lógica da solução, né? Assumimos separação de variáveis, no final a gente viu que ó, tem um dos parâmetros aqui que pode tomar infinitos valores. Somamos todos. No momento em que a gente soma todos os valores possíveis, foi o que a gente fez aqui, o potencial total, obviamente, não é mais escrito como um produto de duas funções, uma que só depende de x e outra que só depende de y. E isso foi muito legal, muito bom para a gente, porque a gente sabe que as soluções não vão ser escritas sempre assim, né? Tá aqui um caso que eu botei aqui a solução desse problema, quando v0 de y é uma constante, não é um produto. Então a gente conseguiu extrair essa informação direto da solução do problema. Então o nosso problema agora é determinar essas constantes. Como é que a gente vai determinar? Ora, ainda faltou uma condição de contorno, né? Faltou a última aqui, ó. Olha lá. Olha como tudo se encaixa bonitinho. Então, vou colocar aqui a última condição de contorno, que me diz que o potencial, quando x é zero, para qualquer y, tem que ser igual à função v0 de y, que é uma função dada, né? Então, eu estou assumindo que eu conheço essa função. Ora, vamos pegar a nossa solução, né, entre aspas, até agora, e colocar x igual a zero nela. Se você colocar x igual a zero nela, né, é melhor até olhar isso aqui por cima. Você vai ficar com C1, x0, todas essas exponenciais dão 1. Então você vai ficar com C1 seno de K1 y mais C2 seno de K2 y mais C3 seno de K3y e aí infinito, né? Vai embora. E isso aqui vai ter que ser igual a V0 de y. Então aqui a gente chega num problema, né? Eu quero extrair C1, C2, quero determinar em termos das coisas que eu conheço no problema. Como é que eu vou extrair dessa equação? Se eu só tenho uma equação com infinitas variáveis aqui, parâmetros que eu não conheço. Eu tenho uma equação, que é essa daqui, e aparece na mesma equação, C1, C2, C3, C4. Como é que eu vou extrair? Eu não posso isolar C1 do lado direito da esquerda da equação, escrever, né, o resto para o outro lado, porque do outro lado vai aparecer C2, C3, que é o que eu quero determinar. Então aqui que entra um truque muito interessante. Vamos supor que você multiplica o lado esquerdo, vamos supor que eu quero determinar C1. Eu quero determinar C1 aqui. Suponha que você multiplica o lado esquerdo e direito dessa equação por seno de K1y. Então a gente vai ficar com C1 seno ao quadrado de K1 vezes y mais C2 seno de K1y seno de K2y mais C3
seno de K1y, seno de K3y, assim por diante. E do lado direito você vai ficar com V0y vezes seno de K1y. Né? Multipliquei os dois lados por seno de K1y. Agora vamos integrar os dois lados da equação na variável y no domínio de interesse. Ora, o domínio de interesse aqui, o y, ele está variando de 0 a a, né? Porque é essa região, 0 a a. Então vamos integrar isso aqui de 0 a a, os dois lados. Então a gente vai ficar com uma integral aqui, de 0 a a, dy, né? Outra integral aqui, o C2 é constante, então você vai ficar com essa integral de 0 a a, outra integral de 0 a a, e esse lado de 0 a a dy, né? Tem um dy aqui, tá? Só não vou escrever porque tem espaço, mas dy, dy, dy. Como é que isso está simplificando o meu problema? Bom, está simplificando porque existe uma relação integral, que é essa daqui, ó. Se você integrar de 0 a a, seno nπy dividido por a vezes seno de n', que é outro n, ou pode ser igual também, y dividido por a, se você integrar isso aqui em y, isso aqui vai dar, tem dois resultados, dependendo dos valores de n e ny. Isso aqui vai dar 0 se o n for diferente de n', isso aqui vai dar a sobre 2 se esse n aqui, n for igual a esse n'. Isso aí vocês podem demonstrar se vocês quiserem, tá? Isso aqui nada mais é do que uma relação de ortogonalidade, né? Ortogonalidade. Então, está me dizendo que o seno aqui, ele forma uma base no final das contas. Não é uma relação de ortonormalidade. Ortonormalidade significa que as funções aqui estariam normalizadas, e aqui seria 1. Então, é simplesmente uma relação de ortogonalidade. Então, você pode aplicar esse resultado da integral em cada termo dessa equação. Em cada termo. Por exemplo, essa primeira integral vai te dar C1 vezes... Aí, ó, você vai ficar com a integral que é exatamente dessa forma, com n igual a 1 e n' igual a 1. Ou seja, você vai ter o mesmo índice. Então, isso aqui vai te dar a sobre 2. Nesse segundo termo, você vai ter C2 vezes seno de K1, seno de K2. Né? Lembra que os K's são dados por isso aqui. Ó. O K1 é π sobre A, o K2 é 2π sobre A. Então, isso aqui vai dar 0. Porque o n vai ser diferente do n'. Da mesma forma, quando você fizer esse terceiro termo, o n também vai ser diferente e vai dar 0. E assim por diante. E isso aqui continua sendo 0a v0y seno de K1 y dy. Então perceba que eu consigo agora extrair o valor de C1 em termos das quantidades que eu conheço no problema. C1 vai ser 2 sobre A, integral de 0 a A, v0y seno K1 y dy. E eu conheço o V0 de y porque foi dado no problema. O seno de K1y também é conhecido. Eu posso fazer essa integração e calcular C1. Então, eu volto aqui e eu digo, consegui calcular o C1. Se eu quiser agora calcular o C2, a gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez de multiplicar por seno de K1y, você vai multiplicar por seno de K2y. E aí, essa integral do primeiro termo seria 0. A da segunda aqui daria C2 vezes A sobre 2. A outra aqui seria 0. E o lado direito seria igual aqui, só que aqui seria o seno de K2y. E aí você repete esse processo infinitas vezes para obter os valores de C. Então, no final das contas, você vai chegar numa expressão que é o Cn vai ser 2 sobre A, integral de 0 a A, V0y, seno de Kn, y, dy. Acabou nosso problema. Por quê? Está aqui uma equação que está me dizendo
qual é o C1, qual é o C2, qual é o C3. E aí eu posso utilizar essa equação para calcular C1, C2, C3 e junto com essa equação aqui, ó, é a solução geral do meu problema. Porque eu só precisava saber o CN aqui. E o CN está dado por essa equação. Tá? Então veja que muita coisa aconteceu, né, na solução do método de separação de variáveis. Você tem que tomar cuidado em cada etapa do teu processo, ver se você está satisfazendo a equação de Laplace, se não está, se está satisfazendo as condições de contorno. E no final das contas a gente chegou, né, na solução geral, em que você precisa só calcular essas infinitas integrais, cada uma para o valor de n. Então, por exemplo, vamos voltar então para aquele caso onde eu dei o exemplo, né? Caso particular. Vamos supor que o v0 de y seja uma função constante, v0. Então, nesse caso, o Cn, que é dado por essa expressão, essa integral, né? O v0 agora é constante, você pode tirar da integral. Aí você pode fazer esse cálculo. Tá? Façam aí com calma, acho que o Griffiths faz, mas você vai mostrar o seguinte, que o Cn ele vai ser 0 se o n for 2, 4, 6, etc. Ou seja, se o n for par. E ele vai valer 4 vezes 0 dividido por π vezes n, se o n for 1, 3, 5, 7, ou seja, se o n for ímpar. Né? Então, para esse caso, onde o potencial nessa faixa aqui de condutor, né, em x igual a 0, for constante, essa equação está me dizendo que todos os Cn dessa soma, quando eles forem pares, C2 e C4 vão ser 0. Então só vou ter ímpares. Então a tua solução geral ele vai ficar assim, ó, o V de xy vai ser uma soma de 4 vezes 0 sobre π. Já peguei esse 4 vezes 0 sobre π, joguei para fora de tudo lá, da soma. A soma de n, agora só valor ímpar, porque quando for par vai dar 0, já que o Cn é 0. Isso aqui para o infinito. 1 sobre n, que é esse n que está aqui. A exponencial, eu vou escrever assim, tá? Eu gosto mais, em vez de botar só o e. E a exponencial do que na solução geral? Menos kn sobre x. Então eu vou escrever explicitamente, porque o kn é nπ sobre a, né? Então aqui vezes x. Vezes o seno de kn, que é nπ sobre a, vezes y. Então olha só, esse aqui é o resultado, é um resultado exato, analítico, né, para um problema onde aquela faixa de condutor está num potencial constante. Aí você vai me perguntar, pô, mas eu tenho infinitos termos, por que essa solução é útil? Se eu for calcular isso aí no computador, eu vou ter que plotar como é que eu vou fazer para fazer um gráfico, por exemplo, de infinitos termos? Não tem como, né? Mas o que acontece é que se você observar bem, ó, existe aqui um sobre n, né? 1 sobre n. E essa exponencial, o n está aqui, ó, no numerador. Então, à medida que você for pegando mais termos, né, você pega o primeiro, n igual a 1. Aí você pega o segundo, n igual a 3. O outro, n igual a 4. Cada termo ele vai ficando menor que o anterior, em módulo. Ou seja, é uma soma, mas que se você olhar muito distante, os termos lá, quando o n for 100, no 100 não pode, porque é par, né? Quando for 101, ele vai estar muito pequeno, vai ser quase zero. Então ele nem contribui. Então você tem uma boa aproximação para essa solução para valores já pequenos de n. Você pegar os 5 primeiros termos, você já vai ter uma aproximação legal para o teu problema, tá? Então a utilidade dessas soluções em termos de série é essa, que a gente espera que os termos fiquem menores à medida que você for somando eles na série. Então eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico dessa função, da solução do problema. E lembra da discussão lá dos dois pontos das soluções da equação de Laplace? No domínio de interesse, eu não posso ter máximo nem mínimo. Aí tu olha uma função dessa aqui, pô, tem aqui seno, o seno ele oscila. Se ele oscila, ele vai ter um máximo, vai ter um mínimo. E mesmo assim eu estou dizendo que na região de interesse, quando o x estiver naquele volume lá,
essa função não vai ter máximo nem mínimo. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem. De novo ela aparece lá em cima, não sei porquê. Cadê? Aqui, ó. É uma imagem que está aí no livro-texto, tá? E é o gráfico do V de XY. Nossa, é muito chato. Depois eu vou ver se tem como arrumar isso. Mas olha só. Aqui eu tenho o eixo X, ó. Então a gente viu que quando o X ia para o infinito, a condição de contorno é que o potencial ia para zero, né? Por isso que você vê ele decaindo aqui à medida que X aumenta, né? À medida que X aumenta. Então vocês estão vendo, realmente não tem máximo nem mínimo aqui. Se você colocar uma bola, ela vai rolar para os contornos. Não tem uma posição de equilíbrio estável. E aqui ele somou alguns termos, deve ter somado, sei lá, 40 termos dessa série e feito o gráfico para alguns valores, para V sobre V0. Então ele dividiu, ele colocou aqui, né, V0, então isso aqui não tem mais, e fez o gráfico disso aqui, né, e x sobre A. Então ele plotou em x sobre A e y sobre A, que é o que está aqui, y sobre A, x sobre A e y sobre A. Então ele fez o gráfico só disso aqui, 4π, 1 sobre n exponencial. Não. Você pode fazer esse gráfico no computador. Então essa foi a solução do problema, é exatamente o que a gente espera. Veja que o potencial ele vai para zero ó, aqui, que é a condição de contorno quando você está na placa, né? Quando y for igual a zero e quando y for igual a a. Então, veja que o y está nessa direção. Então y igual a zero está aqui, que é o potencial é zero, e quando y é igual a ele está aqui, ó, que o potencial é zero também, que está aqui por trás, né? Ele não mostra. Satisfaz também as condições de contorno. Então essa foi a solução do problema. Vocês devem fazer o que agora? Olhar os outros exemplos do livro-texto, porque o Griffiths vai resolver lá alguns e dependendo do tipo de geometria que você tem, vocês vão ter que fazer algumas mudanças. Então, por exemplo, essa aqui, o nosso volume de interesse, ele era infinito, né? A componente x aqui e a componente z podiam tomar valores infinitos. Mas vocês vão ter um outro problema que é tipo uma caixa fechada. Então tem um cubo, aí eu dou o potencial nas paredes do cubo. Qual é o potencial dentro? Então você não vai ter mais essa condição de contorno em que vai para o infinito para ver se dá zero. Então algumas coisas vão mudar. Então peguem o livro-texto, deem uma lida nos exemplos e depois façam as questões da lista de exercícios. Tá? E aí vocês vão treinando. Na próxima aula a gente vai fazer muito parecido, também utilizar a separação de variáveis, só que a gente vai especificar uma posição não em termos de x, y, z, mas em termos de coordenadas esféricas. Tá? E aí vai resolver uma classe de problemas onde os condutores podem ser, por exemplo, esferas. Tá? A gente vê isso na próxima aula.